Graça e paz, povo abençoado de Deus. Estamos iniciando aqui agora, uma jornada de leitura do Novo Testamento, um período de 6 meses, e eu quero convidar você a estar junto conosco, participando ativamente, diariamente nós estaremos lendo capítulos, do Novo Testamento, e vai ser um tempo maravilhoso de aprendizado. Eu incentivo você a fazer isso juntamente com seus familiares, com seus filhos, amigos, parentes, pessoas que você ama para nessa jornada. Inicie orando, inicie tirando um tempo ali de buscando ao Senhor e faça a leitura. Nós já temos um plano de leitura, eu creio que você já recebeu esse plano de leitura lá na igreja, e será um tempo maravilhoso e estamos aqui. E vamos começar aqui com uma apresentação, do panorama do livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Então, como eu coloquei aqui, nós vamos iniciar aqui no dia 1º de julho e todos os dias nós vamos postar no grupo do WhatsApp da nossa igreja o texto e um pequeno resumo daquele capítulo que você, ou daqueles capítulos que você vai estar lendo. E sempre antes de iniciarmos um livro, como estou fazendo agora, nós vamos fazer uma explicação, um panorama deste livro, no caso hoje, o panorama do livro de Mateus. Então vamos lá, vamos dar início, vamos dar sequência aqui ao nosso aprendizado. Ok? Então nós vamos, estudar aqui um pouquinho sobre a autoria, quem foi o autor do livro de Mateus e algumas características, algumas coisas e a data provável da sua escrita. Então, Mateus, ele é também chamado de Levi. Ele foi um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, Você vai ver isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. Ele era um publicano, Antes de ser convocado, antes de ser chamado para servir a Jesus, a ser um dos 12 apóstolos, ele era um publicano. E o que é ser um publicano? O publicano era uma pessoa a serviço do Império Romano que cobrava impostos do povo de Israel. Muitos desses cobravam impostos abusivos. Eles tinham uma taxa a ser cobrada do governo do Império Romano, mas eles usurpavam desse direito e cobravam taxas maiores de comerciantes, da população em geral. E eles eram considerados como traidores da pátria. Eles estavam ali prestando um serviço àquele império, àquela nação invasora. Então eles eram um povo odiado, mas Jesus convocou esse homem para transformar a vida dele. Então, e você vai ver isso a ponto dele deixar um registro de toda a vida, ministério e a morte de Jesus. Então, ele era um dos 12 apóstolos, você vai ver isso em outros evangelhos, no capítulo 10, versículo 3 do próprio livro de Mateus, também em Marcos, 3,18, Lucas 6,15 e Atos 1,13, ok? Então ele era um dos 12 apóstolos. O Evangelho de Mateus é um dos 3 evangelhos sinóticos, além de Marcos e Lucas. E o que é um evangelho sinótico? O que essa palavra quer dizer? São evangelhos que possuem narrativas e histórias em comum, porém com perspectivas diferentes. São visões, são pontos de vista diferentes. Às vezes eles estão escritos, as histórias são as mesmas, porém às vezes em posições diferentes e são em perspectivas diferentes de um mesmo acontecimento, só que às vezes narrado de uma maneira diferente, ok? E ele foi escrito entre o ano 50 e o ano 70 depois de Cristo, tá? Só para você saber.
Mateus ele foi martirizado, né? Então, o único apóstolo que morreu de causas naturais, porém também foi perseguido, foi o apóstolo João. Todos os outros foram martirizados. Ok? Vamos dar sequência. Pronto. Então aqui nós vamos ver aqui um cenário e o contexto. Então é um livro, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para uma comunidade de judeus. Judeus esses que estavam sendo cristianizados, ou que estavam, né, se convertendo, mas que ainda carregavam, né, a sua origem e as suas características, a sua cultura, né, de uma comunidade de judeus, comunidade judaica. Então, o que caracteriza isso, que a gente enxerga isso no livro de Mateus, começa aqui com a própria genealogia, né? Então, lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz o seguinte, ó, livro da genealogia de Jesus. O que é genealogia? É a árvore genealógica, a sua ascendência, né? Então, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nós sabemos que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele teve uma mãe, né? Uma mãe e um pai adotivo, né? Que ambos eram descendentes, né, de Davi. E Abraão pela promessa, né? Lá em Gênesis capítulo 12 diz que todas as famílias seriam abençoadas. Então, Abraão também é descendente, Davi também é descendente de Abraão, consequentemente Jesus por parte de mãe, né? Por Maria e também por José, né? José, apesar de não ser o pai natural, mas foi o pai que o criou, ambos, né, da descendência de Davi e também de Abraão, né, que é o pai dos da fé, o pai da nação judaica, né, a nação de Israel. Okay? Então, o propósito do livro era demonstrar Jesus como rei e como Messias, né? A palavra Messias, Mexia, né, quer dizer um ungido de Deus. Então, ele como rei e como Messias prometido e esperado pelos judeus. Então, havia promessas, né? Aqui, ó, Jesus é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, mais de 60 promessas messiânicas. Então Jesus é o cumprimento, ele era o rei que os judeus esperavam, era o rei prometido nas Escrituras, né? Então, por isso que você vai ver no Evangelho de Mateus, muitas vezes, citações de promessas feitas no Antigo Testamento, como Isaías. Vamos dizer, Mateus 8,17 diz, verdadeiramente ele tomou as nossas dores e enfermidades. Uma referência a Isaías 53, 4 e 5. Você vai ver outras citações, né, sobre o cumprimento que Jesus iria nascer em Belém. Então, Jesus é o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento. Okay? Então, você vai ver, como eu falei, Mateus faz muita referência ao Antigo Testamento, referência a essas, para provar que realmente quem ele era. Cita também alguns costumes judaicos no dia a dia, né, da tradição judaica, sem porém explicá-los. Por quê? Porque ele estava escrevendo para uma comunidade que conhecia desses costumes. Diferente de Lucas, que está escrevendo, né, para gregos, né, na maior parte de uma nação grega, então que conheciam. Né? Marcos escreve ali, né, basicamente para gentios, então que não conheciam ali tão bem essa comunidade, essas tradições, ok? Há um detalhe aqui também interessante, que há um respeito à sensibilidade judaica em relação ao nome de Deus. Então, a tradição judaica, né, os escribas, aqueles que escreviam, né, os papiros escreviam a Bíblia, todas as vezes que tinha o nome Yahvé, todas as vezes que tinha o nome de Deus ali na Bíblia, eles paravam, eles se consagravam,
né, para isso. Então, você vai ver um respeito, né, uma sensibilidade à cultura, né? Então, há uma expressão que Mateus usa muito, que é o reino dos céus, né? E não o reino de Deus, mas o reino dos céus. Você vai ver isso em torno de 32 vezes. Se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, sim, ele fala isso. Ele já usa o reino de Deus, né? Porque Lucas, ele era de origem grega, né? Então, Mateus, ele tem esse cuidado aqui, ok? Pronto. Então, vamos lá. A forma literária. Então, ele é organizado em torno de 5 grandes discursos, né? Então, em cada discurso, conclui uma narrativa. Um exemplo aqui, ó, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 28, ele diz o seguinte, ó: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, aqui em referência ao Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então você vai ver isso no capítulo 7, 28, no 11, versículo 1, no capítulo 13, versículo 53, no capítulo 19, versículo 1, e no capítulo 26, versículo 1. Né? Ele finalizando aquele discurso, aquela narrativa, né? Iniciando agora uma nova sessão. Então ele faz isso usando essa frase quando Jesus concluiu essas palavras ou quando ele acabou de proferir essas palavras. Então são divisões no livro de Mateus, né? Alguns sugerem que essa divisão é um paralelo com os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, ok? Uma outra questão literária aqui, né, na forma de escrita, né, das 39 parábolas, né, que existem, né, no Novo Testamento, ali na estrutura dos evangelhos, 20 são referenciadas, né, 20 são citadas no livro de Mateus. Né? A estrutura básica da narrativa é a seguinte: a genealogia, né, mostrando que ele era o rei e o Messias prometido, né, o nascimento, né, os fatos sobre o nascimento, o batismo de João, depois o ministério na Galileia, o ministério na Judéia e finalmente a paixão, né, a morte e ressurreição de Cristo, né, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ok? Então aqui nós vemos aqui a subdivisão, o Sermão do Monte, né, o Sermão das Bem-aventuranças, de Mateus 5 até Mateus 7, né, descrevia a ética superior dos discípulos de Jesus. O segundo grande sermão aqui é a instrução aos 12 apóstolos, em Mateus 10, né, a convocação e a instrução a eles, né, descrição da autoridade dada por Jesus aos discípulos e um alerta quanto à perseguição que eles iriam passar, assim como o próprio Jesus. As parábolas do reino, em Mateus 13, uma descrição do avanço do reino por meio de parábolas. O quarto subdivisão aqui, outras parábolas do reino, em Mateus 18, né, o tema como os discípulos devem se relacionar com Jesus e uns com os outros, né, perdoando, amando a Deus acima de todas as coisas, né, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é o Messias prometido. E por último, o discurso no Monte das Oliveiras, nós vamos ver isso em Mateus 24 e 25, que são profecias quanto à destruição do templo e dos acontecimentos dos últimos dias e a volta de Cristo. O Evangelho de Mateus também traz ênfases, né, do caráter de Deus. Então nós temos aqui, ó, que Deus é um Deus acessível. Então nós vemos isso aqui, ó, né, na maneira como se deve orar, na oração do Pai Nosso. Em Mateus 6,6 ele diz o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então,
né, nós temos acesso ao Pai, nós podemos buscar o Pai. Então ele estava ensinando o caráter de Deus, um Deus acessível, diferente dos outros deuses pagãos, que eram deuses que estavam sempre irados, deuses, né, inacessíveis, né? Na teologia diz que Deus é um Deus imanente, que ele se identifica conosco. Amém? Que Deus é bom, né? Nós temos aqui 5, versículo 45, que ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então ele está falando aqui da bondade de Deus, da santidade, da longanimidade. Deus é longânimo, Deus tem uma paciência, ele é paciente, ele é perfeito, ele é poderoso, né? Ele entra com providência diante das nossas necessidades, no exemplo da multiplicação dos pães, né? Há uma compaixão e providência diante das necessidades do seu povo. Deus é incomparável, né? Deus é o único Deus, não há outro além dele. Deus é cheio de sabedoria, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, porém Deus se ira contra o pecado. Amém? Então são algumas ênfases aqui no livro de Mateus a respeito do caráter de Deus. E a última sessão aqui a gente vai falar um pouquinho do esboço, né? As subdivisões do livro, começando aqui do nascimento e início do ministério de Jesus, do capítulo 1, versículo 1 ao 4, 25. Depois a autoridade do rei, do capítulo 5, versículo 1 ao 9, versículo 38. E aqui é aquelas divisões que eu falei, né? As narrativas, né? E os sermões, divididos em 5 partes. Então, o primeiro sermão, o Sermão do Monte, né? Que traz aqui a moral, né? Os padrões morais e éticos do reino de Deus, retidão, alegria, as bem-aventuranças, bem-aventurado, né? Mais do que feliz. Então, Deus é um Deus de alegria, né? O discipulado, para quem, né? Quais são os padrões, quais são as normas para ser discípulo de Cristo, a moralidade, a prática religiosa com relação à oração, o jejum, as esmolas, relações humanas, né, de perdão, perdoando uns aos outros, e salvação. E a primeira narrativa, né, vai falar sobre os milagres messiânicos, milagres que testificavam que Jesus era Deus, que Jesus é o Messias prometido. Então você vai ver a cura de um leproso, doença incurável, né? Só Deus podia curar e perdoar pecados. A doença, né? A cura da doença do servo do centurião, da sogra de Pedro, das multidões de endemoniados, de um paralítico, cegos, a ressurreição de uma menina, né? Deus agindo, né? Um milagre, né? De paralisar, né? De fazer com que o vento e o mar se acalmassem diante do poder da sua palavra, né? O terceiro ponto aqui, os objetivos do rei, né? Ele vai falar aqui no capítulo 10, no versículo 1, tendo Jesus chamado os seus 12, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, ele estava ensinando aqui, né, que o objetivo do seu reinado era um reino de paz, de justiça, e que os seus discípulos teriam autoridade sobre as obras do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Então, o segundo sermão é um comissionamento, é um chamado, né, e uma capacitação dada para eles fazer aquilo que Cristo fez. Cristo veio para desfazer as obras do diabo, seus discípulos também tinham autoridade para pregar, anunciar as boas novas e curar e expelir demônios, né? A segunda narrativa aqui sobre a missão do rei, né? Então, ele, tendo acabado de Jesus de dar essas instruções aos dois, partiu dali para ensinar e pregar, né? Então, ele vai falar aqui
lá no capítulo 11, versículo 28, ele diz, ó, a missão dele, né, ele diz, ó, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a missão de Jesus é aliviar o peso do pecado, o jugo do pecado que estava sobre toda a humanidade. Então a segunda narrativa. Aqui, né, ele vai falar, a partir do capítulo 13 até o 17, ele vai falar sobre os adversários do rei, né, aqueles que se levantavam. Vamos ver aqui, 17, no 13, quer dizer, 13. Opa, vamos lá. Então, do 13 a 1, então ele começa através de parábolas, as parábolas do reino, né? O reino de Deus é semelhante a isso, né? Então ele vai falando, são os tipos de solo, né? A parábola do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento. Então são parábolas que, e aqui a gente começa a ter os fariseus, os religiosos da época, começaram a confrontar, a levantar pedras, a tentar matá-lo, a inquirir, né, a perguntar com intenções, né, malignas de confrontar mesmo o ministério de Jesus, ok? Aqui a outra divisão, a quarta no caso, o quinto tópico, sobre a administração do rei. O quarto sermão fala sobre a semelhança do crente, né, como uma criança, ou seja, aquele que será o súdito desse reino, ou o crente, deve ser semelhante a uma criança, ou seja, ter um coração puro, né, um coração cheio de alegria, de dependência do seu rei, do seu senhor. Né? E a quarta narrativa, né, ele começa a narrar ali o ministério em Jerusalém, a subida dele para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que está no alto, né? Anunciando aí os últimos acontecimentos que estavam por vir. Então ele traz aí as últimas lições, né, para os seus discípulos, parábolas, respostas, alguns pronunciamentos, né, dele como rei. Então Jesus ele entra, né, de forma triunfante, né? Todo o povo, né? Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? Então ele entra num jumentinho na cidade de Jerusalém, aclamado na última semana, semana aí da Páscoa, mas aquele mesmo povo que reconheceu ele como rei, e aquele mesmo povo dias depois, né, cantou, né, ou em brados, né, para crucificá-lo. Então há então esses aí foram alguns acontecimentos finais. E por último, né, as narrativas aqui, o sermão e a narrativa com relação à expiação, o pagamento pelo resgate. Então o quinto sermão fala no sermão do Monte das Oliveiras, né, anunciando destruição, os acontecimentos dos últimos dias, algumas parábolas também que, né, anunciavam, apontam para esses acontecimentos dos últimos dias. E a narrativa final do capítulo 26, do capítulo 26, 1 ao 28, 15, falando da sua do sacrifício, do julgamento, né, da crucificação e de sua ressurreição. E por último, a grande comissão, né, no capítulo 28 de Mateus, versículo 17, ele diz: ide, pregar o evangelho, né? Então ele deu aí essa comissão aos seus discípulos depois de ressurreto. Ele deu essa missão aí que seria perpetuada aí pelos seus apóstolos, né? Você vai ver aí lá em Atos o derramamento do Espírito Santo e a igreja primitiva, e até hoje nós estamos aqui proclamando essa mesma mensagem, esse mesmo Cristo que está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Eu creio que você foi abençoado com um pouquinho aí desse panorama que vai lhe ajudar muito, né, no estudo, né, desses textos, né, desses capítulos que nós vamos ver aí durante o mês de julho. Amém? Então sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço.